Nós vamos tirar o nosso tempo de oração nesse momento. Nós sabemos que tantas pessoas têm passado dificuldade, principalmente por conta dessa doença, que o mundo hoje está assolado, mas que em nome de Jesus, Deus possa nos guardar, nos proteger. Eu vou pegar aqui a lista de oração que nós temos que está no Instagram, na realidade no WhatsApp da igreja, para que nós oremos juntos. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé de novo, vamos orar pelos pedidos de oração. Você que está online conosco, que deseja pedir oração por algum motivo, escreve aí. Se a gente não orar agora, nós oraremos depois. A gente sempre confere e coloca na lista. Mas vamos orar, primeiro agradecendo o Senhor, depois orar pelos nossos queridos que estão internados ainda com Covid. Eu tenho um grande amigo que está internado, de estar recebendo a notícia dele todo dia. Mas que em nome de Jesus, Deus reverta essa situação e possa colocar tudo nos eixos, segundo a nossa vontade, né? A gente não sabe a vontade dele. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesse momento, clamamos ao Senhor. Em primeiro lugar, Pai, suplicamos o teu santo nome, que seja exaltado através da nossa vida, através de tudo que nós temos feito, e recebe, Senhor, a nossa oração nesse momento. Nós te agradecemos por tantos livramentos, tantas pessoas que já passaram por essa enfermidade e sararam. Pai, tantas pessoas que estão sendo vacinadas e têm sintomas da vacina, se sentem mal alguns dias, mas tudo isso nós sabemos que é para o nosso bem. Deus, muito obrigado por tudo que tem acontecido, obrigado por esse mutirão que aconteceu, 24 horas de vacina, mais de 3.000 vacinados. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo cuidado do Senhor, que o Senhor possa nos abençoar poderosamente. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos enfermos com Covid nesse momento. Deus, eu oro pela vida do Geudson, do Eudson, do Geander, Deus da Rúbia, do Orizanga, do Eufrásio, Deus da Inácia, do Igor e da Monique, Deus da Débora, que é a prima da Deise. Senhor, em nome de Jesus, parece que ela já está bem agora, mas nós oramos, Pai, que o Senhor possa guardar essas vidas. Deus, colocamos a Vanilda, Senhor, o Vando, o primo da irmã Selma. Deus, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor outras enfermidades também, aqueles que estão fazendo tratamento oncológicos. Senhor, em nome de Jesus, a vida do seu Milton, do tio Everaldo, Senhor, do Pedro, Ricardo, Senhor, de Medeiros, em nome de Jesus, a Elaine, Senhor, com diabetes descontrolada, que o Senhor possa abençoar, Senhor, trazendo controle, Senhor, de toda a glicemia do corpo dela. Deus, a Maria Carmélia, a Eduarda, a Rosa Maria, Senhor, a Jaqueline, a tia da irmã Lidiane, o seu Aureliano, o pai da irmã Donília, Maria Aparecida, a irmã do irmão Pedro, Deus, a Angélica Biagi, Senhor, em nome de Jesus, que está lutando, Senhor, com tratamento oncológico também. Deus, a Isabelle Fernanda. Deus, em nome de Jesus, a Laila, o Alcione. Deus, nós oramos também por aqueles que estão sofrendo. Deus, os enlutados, os hospitalizados, aqueles que precisam ser hospitalizados. Por aqueles que estão com mal-estar, sentindo gripe em casa. E muitas vezes a angústia vem no nosso coração, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Deus, eu coloco a vida da irmã Leninha, que pediu oração agora cedo, a Maurides, a Jéssica, Senhor, a sua filha. Guarde a casa dessas irmãs, Senhor, que em nome de Jesus a mão poderosa do Senhor esteja sobre eles. Oramos pelos governantes, Senhor, oramos pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Deus, faz ele tomar as decisões corretas. Não deixe, Senhor, que esse governo seja injusto, corrupto, Senhor. Abençoe, Senhor, para que esse governo seja justo, que haja com justiça e faça a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, oramos pelos autônomos, profissionais liberais, pela economia, pelos desempregados, Senhor, pelas famílias, provisão, proteção, fortalecimento, salvação. Senhor, eu oro por aqueles que são fiéis, dizimistas na sua casa. O Senhor não tem deixado faltar nada, muito pelo contrário, nós temos, Senhor, partilhado, Senhor, usado com sabedoria e com graça para servir a mesa do nosso próximo. Deus, em nome de Jesus, oramos pelos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, em nome de Jesus, técnicos de enfermagem,
profissionais de limpeza urbana, os leitos de atendimento hospitalares, os profissionais de segurança pública, Senhor, a Guarda Civil Metropolitana, os militares, os policiais militares, Polícia Civil, Senhor, em nome de Jesus, guarde essas vidas, Senhor. Oramos pelos professores que já foram, a maioria, vacinados com a primeira dose. Abençoe, Senhor, para que eles possam ser guardados, escondidos na sombra das suas asas. Deus, oramos também, Senhor, pelas crianças, para que elas não peguem essa doença maldita e que em nome de Jesus elas fiquem bem, Senhor. Guarde a vida das crianças, das nossas crianças e também das crianças que nós não conhecemos. Deus, colocamos diante do Senhor as vacinas, pelo fim do Covid, Senhor, em nome de Jesus, que a fé dos irmãos não esfrie, muito pelo contrário, mas que todos sejam incendiados pela sua palavra, e que em nome de Jesus, Pai, em meio a esses sofrimentos, as pessoas possam encontrar raízes na fé, que elas possam entender, Senhor, que se esse sofrimento veio para nós, é para a sua glória e para o seu louvor. Nós te agradecemos, Pai. Faz, Senhor, com que a fé de cada um fique mais forte no Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por todo o cuidado, por todo o amor e o perdão derramado na cruz por cada um de nós. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se sente, por favor, mais uma vez. Abram suas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o verso 1 e 2. Amós capítulo 3, verso 1 e 2, estamos seguindo a exposição do livro do profeta Amós. Obrigado pela água, Nana, você deixou uma água extra aqui, ficou para mim. Ela nem me ouviu. Amós capítulo 3, verso 1 e 2. Já está no telão, você que está sem Bíblia. Se você está com Bíblia, eu quero te incentivar a abrir na sua Bíblia. Se na hora que você chegar em casa, você vai procurar, gente, cadê Amós? Aí procura, fala, esse trem não está na minha Bíblia não. Mas está aí, pode procurar que está aí. Amós capítulo 3, verso 1 e 2. Vamos ler? Povo de Israel, ouça esta mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que Ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra, só escolhi vocês. Por isso, devo castigá-los por todos os seus pecados. Só até aí. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez. Obrigado porque mesmo com essa liberdade provisória, diferente, apenas com 30% da capacidade que podemos ter no culto, no prédio, Senhor, mesmo assim o Senhor nos deu essa liberdade. Nós te louvamos por todos que estão aqui, por aqueles que não puderam vir, Senhor, que estão pela internet também, aqueles que talvez estão enfermos, mas aqueles que estão, Senhor, entregando as suas vidas para entretenimento, Senhor, convença o coração deles de que eles precisam estar com o Senhor. Só o Senhor pode trazer a transformação, só o Senhor pode cuidar de nós, e que em nome de Jesus as pessoas entendam que elas precisam separar um dia para o Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos nos reunir no domingo presencialmente. Sábado também eu te louvo pelo grupo de jovens, pela conexão que se reúne aqui todos os sábados às 19 horas. Pai, eu te louvo, porque eu sei que o Senhor tem cuidado deles. Que o Senhor possa sustentá-los e faça-os crescer, Pai. E Deus, ajuda-nos, Senhor, para que possamos cada dia mais, Senhor, alcançar mais e mais pessoas. Abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos a entender essa mensagem, ajuda-nos a compreender que a sua morte trouxe mudança, que nós temos que ter mudança de comportamento. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais santos. Desperta, Senhor, aqueles que estão adormecidos. Desperta quem o Senhor quer salvar. E que essa manhã, Pai, o Senhor possa falar ao coração de cada um. Te peço também, em especial, Senhor, cale a voz dos falsos profetas. São tantas bobagens, tantas coisas pitadas do Evangelho que não são o Evangelho. E que fazem com que as pessoas fiquem tão, às vezes, empolgadas, mas não haja transformação verdadeira. Mas que dos nossos lábios possa fluir o verdadeiro Evangelho e nós possamos entender a sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Bom, nesses dois versículos que nós lemos agora, Amós está profetizando contra o reino do norte, contra Israel. Ele já havia profetizado contra 6 nações que não eram o povo de Deus, profetizou contra o próprio povo, que foi Judá, agora ele profetiza contra Israel.
E provavelmente ele está profetizando isso em Betel, onde estavam os 2 bezerros de ouro que Jeroboão II, que era o rei nessa época, mandou fabricar. Pensa, o povo de Deus mandar construir uma estátua de ouro para adorar. Foi isso que aconteceu. E ele estava profetizando para esse povo nesse momento. E Amós tinha declarado o juízo de Deus sobre eles. Por quê? Porque eles tinham comportamento de pagãos. Não adianta a pessoa dizer assim, eu cresci na igreja, eu sempre fui uma bênção. Se você tem comportamento de pagão, de gente mundana, Deus vai te tratar como pagão, como gente mundana. E é isso que Amós está falando para eles. E essa é a última da série das profecias dele, antes dele começar a detalhar o que Deus ia fazer. Então ele profetizou contra os assírios, contra os fenícios, contra os filisteus, contra os amorreus, contra os edomitas, contra os amonitas, os moabitas e agora finalmente contra Judá e agora contra Israel. E essa foi a missão que Deus deu para ele. Ele tinha que profetizar contra Israel, contra o povo do outro reino. Ele era de Tecoa, que ficava no sul, então ele pertencia à tribo de Judá. Mas ele foi para lá profetizar para o povo lá em Israel. E a mensagem era essa: se vocês agirem como pagãos, Deus vai tratar vocês como pagãos. E a paciência de Deus acabou, tanto que ele profetiza igualzinho ele profetizou para as outras nações. Ele fala no hebraico assim, por 3 ou 4 transgressões, porque vocês pecaram repetidamente, não deixarei de punir vocês. Não deixarei de castigar vocês. E Deus agora ia exercer juízo. Mas por que ele ia exercer juízo? Por alguns pecados que eles cometiam. Primeiro, corrupção dos juízes. Os juízes estavam favorecendo os ricos e desprezando a justiça que os pobres tinham direito. Também pela ganância dos magistrados. Esses juízes eram gananciosos. Alguém chegava, punha dinheiro na mão deles, eles davam ganho de causa para quem tinha dinheiro. Os pobres não tinham dinheiro, perdiam todas as causas. A opressão para com os pobres, a insensibilidade com os desfavorecidos. Todos nós precisamos ser sensíveis. Aqui ele está falando para Israel que eles não estavam nem aí para quem era pobre. E nós, como cristãos e como igreja, nós precisamos ajudar o pobre, nós precisamos ajudar quem precisa. E ele estava dizendo que o povo estava desprezando isso e está dizendo exatamente a mesma coisa. Outra coisa que também ele condenou Israel, o enriquecimento ilícito. Eles estavam ficando ricos, cobrando imposto indevido. Eles estavam ficando ricos, tirando coisa das pessoas, meio que roubando delas. Os prazeres proibidos, ele vai dizer lá atrás um pouquinho, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios também, que tinha marido, o pai e o filho dormindo com a mesma mulher, dormindo no sentido sexual mesmo, ele está falando no sentido sexual, imoralidade e idolatria. E ele lista esses pecados do verso 6 ao verso 8 do capítulo 2, que nós não vamos ler, que nós já passamos disso. E diferente das outras nações, Israel estava fazendo tudo isso, apesar de saber que Deus tinha escolhido eles. Esse é o grande problema. Uma pessoa que não tem Cristo, ela só enxerga Deus na natureza e na consciência. Mas uma pessoa que já tem Cristo, ela tem que ter atitude como a de Cristo. Ela não pode agir como um pagão. Mas esse povo aqui era o povo de Deus, o povo que Deus escolheu. Um povo que Deus amou. Mas eles, mesmo assim, largaram mão disso. Deus destruiu o povo da terra onde eles estavam, colocou eles lá, tirou eles do Egito, tirou da escravidão, deu para eles profetas, porque o povo começava a fazer bobagem, mandava profeta, mandava nazireu, mas eles falavam para os profetas, cala a boca, a gente não quer ouvir você. E eles falavam para os nazireus, olha, vocês podem beber vinho, iam corrompendo os jovens. E assim aconteceu no meio do povo de Deus. Nós não estamos falando de um povo pagão. E Amós anuncia que Deus vai castigá-los. Deus vai castigar vocês. Aí esse povo fala assim, como assim castigar? Se Deus é o meu papai. Se Deus me escolheu, como que ele vai me castigar? Isso soa estranho para os israelitas. Eles sabiam que eles eram o povo escolhido de Deus. Eles sabiam que Deus salvou eles do Egito, tirou eles da escravidão de 430 anos. Poxa, nós somos um povo especial, e realmente era. E Amós vai reconhecer isso. Só que eles sabiam que Deus tinha dado a terra para eles, que Deus tinha uma aliança com eles, mas eles adoravam a Deus e adoravam deuses estranhos, bezerro de ouro, adoravam ídolo, adoravam outras coisas. Então havia um sincretismo. O que é isso? É uma mistura de religião. Ah, eu adoro a Deus
mas eu adoro também Maria. Não dá certo esse negócio, não. Maria morreu, gente. Eu estou batendo essa tecla aqui há alguns dias porque ele combate muito a idolatria. Eu adoro a Deus, mas eu também adoro meu carro. Se bater meu carro, acho que eu morro. Eu adoro a Deus, mas eu também adoro meu filho. Se eu perder ele, eu perco tudo. Então, eu preciso ficar muito esperto, porque nós podemos cair nos mesmos erros que eles. E eles estavam conscientes desses privilégios. E eles achavam que Deus estava com eles o tempo todo. Porque tem gente que fala assim, peraí, eu sou salvo, Deus está comigo, eu posso viver do jeito que eu quiser, que eu estou salvo. Opa! Bruno, abre Amós capítulo 5 para nós, verso 14. Olha o que Amós responde para eles, porque eles estão falando, Deus está com a gente. Deus está comigo, então não importa o jeito que eu vivo. Amós fala para eles, Amós 5, verso 14. Façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará como vocês afirmam. Eles diziam, Deus está conosco, quem que vai poder nos tirar dessa terra? Deus vai me castigar, Ele está comigo, Ele salvou nossos pais, Ele tirou o povo da escravidão. Você acha que Deus não está comigo? O sacerdote Amazias, a gente vai ver no capítulo 7, põe para nós, capítulo 7, verso 12. Ele era o cara que cuidava do culto ao bezerro de ouro. Gente, nós estamos falando de um sacerdote de Deus, que agora estava coordenando um culto de um bezerro de ouro. Capítulo 7, verso 12. Amazias falou para Amós, olha, vai embora daqui, profeta. Volta para a terra de Judá e ganha vida profetizando lá. Verso 13. Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Esse é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. Olha, o nosso rei adora aqui. Então como que você está falando para mim que Deus vai castigar a gente? É nesse lugar que todo mundo e o rei adora. Mas está misturado com outros deuses. Não, mas não tem problema. Capítulo 9, verso 10. Deus diz através de Amós, todos os pecadores, porém, morrerão pela espada. Todos que dizem que nenhuma calamidade virá sobre nós. A pessoa que diz assim, eu posso viver a vida do jeito que eu quero, eu sou salvo. Eu posso viver do jeito que eu quero, porque eu já estou salvo. E nada pode tirar minha salvação. Eu chamo isso de teologia, e a teologia vai chamar de teologia do reino do norte. O que é isso? Nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós somos o povo de Deus. E nada vai nos acontecer, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Nenhum mal vai chegar em mim, porque eu sou escolhido de Deus. Tem até umas músicas hoje em dia que cantam isso. Que não são músicas cristãs. Volta e meia a Amanda é mestre para fazer essas perguntas. Pai, essa música é cristã? Eu falo, filha, ela não está cantando exaltando Jesus não, então não é não. Ela não está falando o que a Bíblia diz, então não é. Mas quem canta é cantor gospel, mas não quer dizer nada. Gospel, a tradução é evangelho, que essas músicas não tem nada de evangelho. Então a pessoa fala assim, Deus me ama. Então Deus não vai fazer mal para mim? Olha a resposta com a teologia bíblica que Amós traz. Ele reconhece os privilégios. Capítulo 3, verso 1. Voltamos para a estaca 0. Ele reconhece os privilégios, mas diz, povo de Israel, ouça a mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que ele trouxe do Egito. Essa expressão povo, filhos de Israel, ele está falando, olha, a descendência de vocês foi tirada lá do Egito. Abraão, Isaac, Jacó, aquela descendência através de Moisés lá na frente, foi tirada do Egito. E Deus prometeu para eles abençoar-lhes, dar-lhes uma terra. Deus falou para eles, eu vou dar uma terra. Peraí, Deus deu a terra para nós, agora vai tirar? Deus prometeu dar a terra para eles. E que todas as nações da terra seriam benditas através deles. Então eles eram herdeiros das promessas. E Deus cumpriu. Deus derrotou todos os povos da terra e Josué entrou com o povo. A gente vê isso lá no livro de Josué. Tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Eram 430 anos de escravidão, acabou. E Deus fez uma aliança, promessas, ensinou o povo a adorá-lo. Olha, vocês vão me adorar sim. Mas ele deu uma lei para o povo, falou, não terás outros deuses diante de mim. Eles já estavam adorando um bezerrinho. Fizeram um bezerro lá, falou, esses deuses aqui tiraram vocês do Egito. Não é para ir para Jerusalém mais, é para adorar aqui em Betel. O povo de Deus, que recebeu isso aqui.
Verso 2: de todas as famílias da terra, só escolhi vocês. Por isso eu devo castigá-los pelos seus pecados. Deus não faz acepção de pessoas. A escolha dele é soberana. Ele escolhe quem ele quer. E ele escolheu só um povo. E esse povo eram os filhos de Israel. De todas as famílias da terra eu escolhi vocês. Aí eu falei, peraí, esse escolher, a gente acha que escolher é igual a gente escolhe comida, né? A criança quando vai comer, se deixar ela come só o arroz e a carne. Se não tiver o arroz e o ovo, não é assim? Mas não é esse escolher. Essa palavra escolher no hebraico é conhecer intimamente. Deus só conheceu intimamente um povo, que foi Israel. Teve um relacionamento íntimo, como um casamento, que é para ser um só a vida toda. Paulo diz em Romanos 8, 29, por favor, Bruno, exatamente a mesma palavra, só que no grego. Nós estamos falando de hebraico, do Antigo Testamento, mas Paulo diz isso no grego. Romanos 8, 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. Então, peraí, quem Deus escolheu é para ir ficando parecido com Jesus, vai se tornar a imagem do Filho, à medida que caminha, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, esse conheceu no grego, desse verso aí, é a mesma coisa, é a relação íntima. Deus tinha profetizado através de Amós para 6 nações que ele não conheceu. O próprio texto diz. Um povo que ele não fez aliança com eles. E Deus escolheu a nação de Israel. 600 anos antes de Amós, Moisés, na entrada da terra prometida, fala para eles o que Deus queria deles. Bruno, Deuteronômio capítulo 7, verso 7. Moisés, quando eles vão entrar na terra, Moisés não entra, ele só vê a terra. Mas Moisés fala para eles: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem escolheu vocês porque vocês eram mais numerosos. Vocês não tinham mérito nenhum. Ah, Deus escolheu Israel porque era uma nação grande. Não, era um povo minúsculo. É isso que ele está dizendo. Pois vocês eram a menor de todas as nações, mas Deus escolheu. Verso 8. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que ele fez aos antepassados. Ele tinha feito a promessa para Abraão. Aqui um tempo depois, Moisés, depois da escravidão, 430 anos depois, Moisés vem e fala isso para eles. Deus amou vocês e ele foi fiel ao juramento que ele fez para Abraão, os antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. O que Moisés estava dizendo e a Bíblia está ensinando para nós? Eles não foram escolhidos por mérito. Deus escolheu eles porque os amou. Por quê? Porque ele decidiu amar. Deus decidiu, escolheu. Então a eleição é baseada no amor soberano e livre de Deus, não é condição humana. Por isso que tem música perigosa. Eu vou abrir o meu coração, não sou eu que abro. A minha vontade é pecar, gente, não é abrir o coração para Jesus entrar. É o Espírito que me convence, aí o coração escancara. Então a vontade de Deus, a soberana vontade de Deus é que o escolheu. Deus escolheu apenas esse povo. Pode voltar lá para o capítulo 3, se bem que nós vamos ler já Deuteronômio de novo. Então, olha a conclusão que o povo de Israel chegou. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. O povo de Israel pensou, Deus escolheu a gente, nós somos um povo escolhido, nós somos especiais, Deus deu a lei para nós, Deus deu profetas, Deus deu nazireus, Deus só escolheu a gente. Então nós temos que ter um tratamento diferenciado. Não é verdade. Não é verdade. Com relação aos outros povos, eu tenho um tratamento especial. Eu posso pecar, que meu pai não vai brigar comigo. Não é verdade. Eu tenho favores especiais, que os outros povos não têm. Não é verdade. Eles entenderam errado. Eu tenho foro privilegiado, no caso do pecado. Não, mas peraí, é meu pai, ele vai olhar diferente para mim. Não. Eu tenho proteção e vitória contra os inimigos. A gente sabe que na prática não foi assim. Porque quando o povo pecou, Deus deu vitória para os inimigos. Porque o povo era para viver diferente. Essa é a questão. Então para Amós, Israel esqueceu a principal consequência da eleição. E isso que nós temos que aprender essa manhã. Qual que é a principal consequência? Como povo eleito,
Israel tinha que se comportar para agradar a Deus. Se você é salvo, você vai se comportar de forma que você agrada a Deus em tudo. Vai ter hora que você vai vacilar? Vai. Mas como povo salvo, escolhido por Deus, eu preciso entender que a eleição determina a minha conduta. Quem é salvo tem um comportamento de salvo. Por isso que você conhece um monte de gente que diz que é crente, mas parece um capeta na vida. Não vou nem pedir para você levantar a mão, não, porque não vai caber nos dedos da mão, não. Assim de gente que vive um comportamento maligno. Então ele diz, eu escolhi vocês, portanto, então eu vou castigar vocês. Eles pensavam, se Deus me escolheu, Ele vai me privilegiar. Deus diz, não, queridos, eu escolhi vocês e vou castigar vocês. Eu tenho que castigar porque vocês são escolhidos. É assim como quando a gente corrige um filho. Outro dia eu falei para uma das meninas, não sei o que foi, eu falei, ó, papai precisa te castigar porque você fez muito errado. E elas sabem disso. E Deus, que é meu pai, não vai fazer isso por mim? Comigo? Então a eleição, ela determina a ética e a conduta do povo de Deus. Guarda essa frase. Se você é salvo, a sua ética e a sua conduta é a ética e conduta da palavra de Deus. Você não vive mais do jeito que você quer. Deuteronômio 10, de 12 a 16. Olha o que Moisés disse também. Moisés tinha dito lá atrás para eles, ó. Deuteronômio 10, de 12 a 16. Agora, Israel, o Senhor seu Deus, o que Ele requer de você? Somente que você tema ao Senhor, seu Deus, e viva de maneira agradável a Ele, e que ame e sirva o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Próximo, Bruno, por favor. Obedeça sempre os mandamentos e decretos que o Senhor hoje está dando para vocês, para o seu próprio bem. Próximo. Veja, os mais altos céus e a terra e tudo que nele há, pertence ao Senhor seu Deus. E no entanto, o Senhor escolheu os seus antepassados para amá-los. Escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. 16 e último. Portanto, submetam-se a Ele de coração e deixem de ser teimosos. Submetam-se a Ele de coração e deixem de ser teimosos. Essa semana essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Que como nós somos teimosos? Então a eleição determina a conduta do povo de Deus. Bruno, volta lá para o capítulo 3 de Amós, por favor, verso 2. A eleição determina a nossa conduta. Se você é salvo por Jesus Cristo, você tem que ter atitude de salvo. Na família, no trabalho, em qualquer lugar onde você for. Amós 3:2, de todas as famílias da terra só escolhi vocês. Por isso devo castigá-los. Por todos os seus pecados ou iniquidade, que é no original. Por isso, eleição não significa que eu posso pecar. Estou salvo, então agora eu posso pecar, que é certeza que eu estou salvo. Não! Que eu posso viver do meu jeito, que eu posso ter o casamento do meu jeito, posso criar meus filhos do meu jeito, posso trabalhar do jeito que eu quero. A graça da eleição traz responsabilidade dos atos cometidos. Preste atenção nisso. A graça da eleição traz responsabilidades. Porque Deus vai punir esse povo porque eles eram eleitos. Ser escolhido não é ser tratado de maneira diferenciada. É isso que eu preciso compreender. Ah, não, Deus vai me tratar diferente porque eu sou filho. A gente trata os filhos diferentes. Mas Deus não faz assim. Ele ama os filhos. E se precisar, Ele corrige os filhos. E Ele tem que corrigir. Porque ser escolhido é carregar o nome e a santidade de Deus diante do mundo. O mundo precisa enxergar isso em nós. Por isso que Deus os puniu. E eu amei essa expressão castigar. Eu lembro quando eu era menino, a gente ouvia muito assim, Deus castiga. Quem já ouviu isso? Deus castiga. E Ele castiga mesmo. No sentido, esse castigar no hebraico, é no sentido da polícia, quando a polícia visita para corrigir alguém. O mais parecido é o vocábulo de quando a polícia chega para corrigir alguém. Deus vai visitar esse povo para castigar.
E é o tipo de visita que ninguém quer, né? A gente quer a visita de paz. Ei, beleza? Tudo bem? Não, vim te castigar. Opa, ninguém quer isso aqui não. Mas o castigo seria tirá-los da terra que Deus tinha colocado. Deus expulsou as nações daquela terra para que Israel ocupasse. Agora Deus vai expulsar Israel daquela terra. Porque Israel não cumpriu o propósito da eleição. Qual que era o propósito da eleição? Manifestar Deus na terra. O propósito da eleição era o povo ter conduta ética, de forma que todo mundo olhasse para aquele povo e quisesse adorar a Yahvé, o Deus da Bíblia. Que lições a gente aprende com esse texto? O que esse texto nos ensina? Primeiro, a eleição não foi dada para que cada membro da nação de Israel fosse salvo. Não foi. Ah, não quer dizer então que todo israelita, um dia um cidadão falou para mim, pegou um texto sem contexto de Romanos 11 e falou assim, não, mas todo Israel vai ser salvo. Não, não significava que esse povo todo estava eleito. Romanos capítulo 11, Bruno, põe para nós, versos 25 e 26. Israel foi escolhida como uma nação para cumprir um propósito no mundo. Romanos 11, verso 25. Irmãos, Paulo está dizendo para os romanos, quero que vocês entendam, os cristãos romanos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. Na outra versão diz a plenitude dos gentios. O que é isso? Vai chegar um dia que todo mundo que não é judeu vai converter, os que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, o povo chinês, brasileiro, coreano, seja o que for, converteu todo mundo que tinha que converter, que Deus elegeu desde a fundação do mundo, aí, assim todo Israel será salvo. Quem for judeu naquele dia e estiver vivo vai ser salvo. Porque Deus já tinha determinado isso desde a fundação do mundo. Como diz as Escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. Então, gente, a missão de Israel era preparar a chegada do Messias. Por isso que Deus deu para eles o culto verdadeiro. Deus deu para eles o seu nome, revelou o nome para eles. Deu as leis, que eram leis santas, justas e boas, para eles seguirem. A promessa da descendência. O Salvador viria deles e todas as famílias da terra seriam benditas através deles. Como? Cristo ia vir do povo deles. Essa semana eu estava contando a história de Gênesis para o meu pai e eu choro todas as vezes que eu conto essa história. Porque eu fico pensando, se Deus não tivesse dado um filho para Abraão, Abraão não tivesse tido Isaac, Isaac não tivesse tido Jacó, Jacó não tivesse tido José, que foi para o Egito, se tornou governador, salvou o povo, a descendência tinha acabado, Cristo não tinha nascido. Então Israel tinha esse propósito, mas não quer dizer que todo judeu está salvo. Tem gente que acha que Terra Santa é Israel. Tem até a propaganda, todo mundo vai falar de Israel, a Terra Santa. Não, Terra Santa é onde os santos estão, gente. Lá não é mais santo do que aqui, não. Ah, mas lá foi um lugar diferente? Claro, tem uma história muito bonita. Se você puder ir para lá, se você quiser gastar 30 mil e ir para lá, vai. Mas eu te garanto que você pode investir esse dinheiro com outra coisa que vai ser muito melhor para você. Você pode ler os livros e todo mundo já passou lá. Tem gente, é igual tirar foto da lua. Tem gente que pega o celular para tirar foto da lua, fica horrível. Pega uma pronta na internet, uma câmera que presta. Sabe, pega a palavra de Deus que já está pronta e aprenda. Esses costumes judaizantes são muito bobos. Porque tudo que era profético se cumpriu em Cristo. Segunda coisa que a gente aprende com o texto. Dentro da nação de Israel, Deus elegeu e predestinou o que Paulo vai chamar de remanescente. Capítulo 11, verso 5. Paulo falava, olha, mesmo no meio dos judeus que estavam aprontando muito, Deus tinha os salvos lá dentro. Mesmo no meio da igreja, Deus tem os salvos dele. Pessoas que foram escolhidas mediante a fé em Jesus Cristo. Romanos 11, 5. Bruno, põe lá para nós, por favor. O mesmo acontece hoje. Pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis. Paulo estava dizendo, olha, tem muita gente perdida, mas tem gente que ficou, escolhidos pela graça de Deus. Eles não fizeram nada para ser escolhido, não, gente. Ah, não, esse ano eu fui tão bonzinho que eu acho que eu merecia a salvação. Gente, eu já cansei de falar isso aqui. Deus não é Papai Noel. Se você for bonzinho o ano inteiro, Ele te abençoa em dezembro. Não, não é assim.
Até porque ele não existe, né? Então não tem mérito nenhum, não tinha atrativo nenhum, e não foi algo que Deus viu que eles fizeram. Terceira coisa que eu aprendo com o texto: eleição não implica em liberdade para pecar nesse mundo. Tem muito cristão que pensa assim: eu posso viver do jeito que eu quiser. Sabe, Deus conhece minhas tentações. Deus sabe, conhece o meu coração. Ele sabe que eu não consigo parar de fazer isso. E não importa a minha maneira de viver, vai dar tudo certo. Amós diz: se o povo eleito de Deus não andar conforme a vontade de Deus, vai ser castigado. Que isso, pastor? Deus vai castigar o povo dele? Lógico, o povo é dele. Eu posso castigar minhas filhas. Se alguém vier castigar minhas filhas, vai ter problema comigo. Aqueles que são filhos são castigados pelo pai. Quando eu falo castigar, parece até que a gente bate, né, amor? Castigo, às vezes, é assim: vai ficar sem tablet. Vai ficar sem TV. Tem tanta coisa para tirar, né? Então a eleição determina a minha maneira de viver no mundo. Se eu sou eleito, eu preciso viver como Cristo no mundo. Segundo, eu tenho que viver de acordo com o que Deus determina. Então o casamento, o marido tem que amar a esposa. Eu estou suportando, pastor. Mas ele tem que amar a esposa, porque é o que a Bíblia manda. A esposa tem que se submeter ao marido. Não, mas eu gosto de passar por cima dele e fazer as coisas. Está errado. Quem é cristão vive de acordo com a palavra de Cristo. Amém, irmãos? Quarta coisa que eu aprendo, já estou caminhando para o final. Deus pune e castiga seus eleitos nesse mundo quando eles se desviam do propósito. Ele castigou duramente a nação de Israel. Duramente. Mas não destruiu eles. Deus não destruiu. Porque ele podia ter destruído, mas ele não destruiu. Quer ver um exemplo? Pastor, meu casamento está uma droga. Sabe, e apareceu uma mulher aí, e é melhor estar feliz do que casado, né? Eu sei que Deus me compreende, Ele quer que eu seja feliz. O Senhor me entende, né? Deus olha para ele e fala: não. O Senhor sabe que eu vou casar com ela. A gente está dormindo junto, mas agora a gente não tem condição de casar. Sabe, a gente vai no motel de vez em quando, mas assim, a gente não dá para casar agora, o Senhor entende, né? Não. Sabe como é que é? O meu trabalho é ilegal, eu estou fazendo um negócio que é pecado, sabe? Mas assim, é para pôr comida na minha mesa, o Senhor entende, né? Não. É isso que eu preciso entender. Deus não vai contra a palavra dele. Eu sou salvo, mas Deus não faz exceção. Eu preciso consertar minha vida. Irmãos, está entendendo o que eu estou falando? Gente, a mensagem de Amós é muito pertinente para hoje. Quinta coisa: a eleição não anula a responsabilidade do homem. É aqui que gera o problema. Porque tem gente que fala assim: eu não acredito nesse negócio, porque esse negócio de Deus escolher, eu tenho as minhas vontades, mas sua vontade é contaminada pelo pecado, Zé. O cara veio me questionar outro dia: eu não acredito assim. A sua vontade é contaminada. Uma pessoa que me questionou um dia, passou pouco tempo, fez bobagem. Deus elegeu o povo e castigou. Deus é soberano, mas isso não anula a minha responsabilidade. A responsabilidade humana anda junto com a soberania de Deus. E eu vou responder pelos meus atos. Deus não me isenta da minha responsabilidade moral. Tem gente que quer anular a soberania de Deus pela responsabilidade humana. E tem gente que quer anular a responsabilidade humana pela soberania de Deus. E não pode. Não tem como. Todos nós temos responsabilidade dos nossos atos. Você sabe o que a eleição garante? Sou salvo, sou eleito. Sabe o que ela garante? Que você não vai ser condenado eternamente nos seus pecados. É isso que ela garante. Deus não elegeu em Cristo para passar a mão nos seus pecados. Não. Mas para que você não fosse destruído eternamente. Porque é isso que o pecado faz com a gente. Mas isso só é possível através do Filho de Deus. Só é possível através de Cristo. O herdeiro das promessas que suportou a cruz. Que morreu no nosso lugar. Que experimentou a ira de Deus. Então Deus me pune
pelos meus pecados como correção e não como juízo. Quem morreu foi Cristo. Mas agora eu preciso viver como filho de Deus. Se Cristo não tivesse levado sobre si as nossas transgressões, nós estamos todos condenados à morte eterna. Deus disse para eles: eu escolhi vocês, então eu vou castigar vocês. Jesus é o nosso representante que leva a punição sobre ele. Ele é o nosso substituto. No ano de 1003, Anselmo escreveu a teoria da substituição. Ele morreu no nosso lugar. A gente que gosta de futebol, tem hora que a gente quer substituir os caras que estão jogando, né? Mas Cristo decidiu jogar no nosso lugar e resolver o nosso problema. De maneira que depois que nós vivamos nesse mundo, nós possamos receber a vida eterna. Amém? Arthur, vem vindo para cá, por favor. Eu quero fazer 2 aplicações. Primeira, se você se sente seguro, mesmo vivendo uma vida de pecado, olha, o pecado anestesia. Você acha que está fazendo algo certo, tem uma falsa sensação de paz e segurança, eu espero que essa palavra de Amós tire você dessa falsa segurança. Se a sua vida está errada, está na hora de você consertar. Você não pode ter certeza de nada de estar salvo se a sua vida continua em pecado. Não pode. A única certeza é que a mão de Deus vai vir sobre você para te castigar. Ah, eu sou salvo, estou fazendo coisa errada. Então, já diria a irmã Anitta, prepara. Prepara. Não se deixe enganar. Se a sua vida não representa o propósito da predestinação, você vai ser castigado. Você foi predestinado para ser como Cristo. Aqueles que são salvos foram escolhidos desde antes da fundação do mundo para ser como Cristo. Segunda e última aplicação. Você que tem dificuldade de entender a doutrina da predestinação, você pode pensar que ela é uma porta para a pessoa continuar pecando. Ah, ele está salvo, ele pode viver do jeito que ele quiser. Ó. Ah, pastor, se eu acreditar nesse negócio, eu vou baixar a minha guarda. Não. Eu vou viver de qualquer maneira. Não. A doutrina da eleição é uma motivação para você viver de uma forma santa. Você sabe o que é isso? É você olhar para a cruz e falar assim: eu merecia ser lascado, morrer pelas coisas erradas que eu fiz, mas eu fui escolhido. Que amor é esse? Que amor é esse que me alcança e que faz o meu coração mudar? Ele me escolheu sem eu merecer, a graça dele me escolheu para fazer parte do povo dele. Então como que eu posso retribuir? Fazendo a vontade de Deus. Como que eu posso retribuir por tão grande salvação, por ser salvo? Fazendo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Quem usa essa doutrina para viver em pecado está enganado. Ah, eu estou salvo, eu posso viver de qualquer jeito. Sabe? Que o Espírito Santo nos convença, nos console, nos tire essa falsa segurança se nós estamos em pecado. E nos livre de uma vida hipócrita. Eu conheço pessoas que têm o status de serem pessoas de Deus, mas no privado. Vamos orar para que o Espírito Santo nos convença, para que nós sejamos instrumentos na mão de Deus para convencer outros. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim, se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira
que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Se você sente que você é um escolhido de Deus, você olha para a cruz, você imagina que é você que deveria estar lá. Que isso sirva de motivação para você viver uma vida santa, justa e agradando a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Nós somos tão pecadores. Nós erramos tanto. Mas nós sabemos que a sua misericórdia se renovou essa manhã, nos dando uma chance de viver diferente. Se nós estávamos numa falsa segurança, uma falsa confiança de que podemos viver do jeito que nós queremos, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia das nossas famílias, dos nossos parentes, que estão vivendo uma vida de pecado e acham que é assim mesmo. Deus, em nome de Jesus, transforma-nos. Ajuda-nos, Senhor, a ensinar os nossos filhos como viver, como proceder. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos viver para a sua glória e para o seu louvor. Entendamos que o propósito da predestinação é viver para agradar a Deus. O propósito da eleição é viver para te agradar em todos os aspectos. Ajuda-nos a viver para te agradar, Senhor. Em nome de Jesus. Nós não queremos viver do nosso jeito, mas queremos viver de um jeito que agrade o Senhor. Te agradeço, Pai. Te louvo pelo cuidado do Senhor conosco. Salve os nossos parentes que ainda não foram salvos. Esse é o nosso clamor e usa a nossa vida para convencê-los. Em nome de Jesus, Pai, nós não tenhamos ídolos como o povo de Israel tinha. Que arranquemos os ídolos das nossas vidas e vivamos para o seu louvor e para a sua glória. Pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te dê um domingo abençoado, cheio da presença dEle. Abrace quem você pode abraçar. Beije quem você pode beijar. Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Terça-feira temos live às 19 horas. Sábado, Conexão Jovem presencial e 9h30 da manhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui reunidos mais uma vez. Deus os abençoe. Como um farol que brilha à noite.